Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e vamos mais um áudio para o nosso canal. Eu até cheguei a pensar em gravar um vídeo mesmo, mas eu estou bastante atarefado e o áudio ele acaba sendo mais prático, rápido e fácil para mim estar gravando do que estar arrumando câmera e tudo para estar gravando o vídeo. Vamos falar um pouco a respeito do fim do SUS, que algumas pessoas já vinham defendendo há algum tempo, e acredito que no período que nós estamos vivenciando, pandemia, toda essa situação, é mais do que importante a gente falar sobre a saúde e principalmente sobre a saúde pública. E comentar o quanto essa defesa do fim do SUS ela é literalmente uma das defesas mais imbecis da face da Terra e que não faz sentido por nenhum lado. E aqui eu declaro bem abertamente mesmo, porque é de um nível colossal de imbecilidade que a pessoa ela realmente não pode ter nenhum pingo de inteligência para fazer uma defesa dessa, indiferente se ela usa ou não o SUS. E eu vou explicar o porquê que mesmo para quem não utiliza o SUS é uma das melhores coisas. Hoje, se a gente for buscar uma consulta particular com um médico especialista e não um clínico geral, um especialista ortopedista, dermatologista, ou um oculista, um oftalmo, um nutricionista, um nutrólogo, qualquer especialidade que você for procurar da medicina ou da área da saúde hoje, você vai pagar em torno aí dos seus R$ 300, em alguns lugares até menos, existem médicos atendendo aí por R$ 200, 200 e poucos reais, e para você pagar caro em médicos um pouco mais famosinhos, você vai pagar por volta de R$ 500 hoje numa consulta particular, privada. E isso para muita gente é caro, e afinal a gente tem hoje um salário mínimo por volta de R$ 1.000, que realmente, se for pensar, é meio salário mínimo, não é algo tão barato. Agora, para quem conhece minimamente o sistema de saúde nos Estados Unidos, na Europa, nos países afora, que não tem sistema público de saúde como o SUS, faz as contas aí. Se você não conhece como é o sistema de saúde nesses países, já tem um vídeo no canal onde eu falo um pouco sobre o custo de saúde nos Estados Unidos. E assim, eu posso garantir a vocês que R$ 500, que aqui no Brasil é relativamente caro e é um valor, um dos mais altos assim que você vai pagar numa consulta particular. Se você oferecer R$ 500 para um médico estadunidense para ele te atender, você arrisca levar um tapa e ele te xingar perguntando se você está achando ele com cara de mendigo. Porque em hipótese alguma você vai encontrar um atendimento clínico especializado nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer outro país que não tenha um sistema público de saúde por R$ 500. E mesmo por US$ 500 você não vai encontrar. E ainda assim, se for ver US$ 500, já vai para uns R$ 1.500. Então não é tão pouco, é caro. E ainda assim você não vai encontrar especialistas que atendam essa faixa de valor. Lá nos Estados Unidos, na Europa, você vai pagar 2, 3, dependendo do profissional, até US$ 5.000 uma consulta. E aí eu te pergunto, por que que no Brasil, mesmo a saúde privada é barata se comparada aos outros países? Porque os outros países não têm concorrência na área privada. O que acontece nos Estados Unidos? Um médico te pede R$ 5.000 numa consulta, que daria aí o que? Uns US$ 2.000, talvez um pouco menos que isso. Se ele te pede US$ 2.000 numa consulta, ou você paga, ou você fica sem consulta. Você não tem outra opção. Porque o sistema de saúde que eles têm emergencial lá para atender pessoas que não têm condição de bancar a saúde privada é um sistema extremamente simplório e não tem todos os serviços. É um sistema assim básico para realmente só você não morrer sem nenhum tipo de atendimento. Mas atendimentos que não sejam essenciais à tua sobrevivência não são realizados. Então o que acontece lá? O médico ele pede do sistema privado o quanto ele quer na consulta, e a gente sabe que em todos os serviços, assim como no Brasil acontece com os postos de combustível, existem cartéis que, se não são declarados, são subentendidos.
Você vai numa cidade aqui no Brasil, você vê que todos os postos cobram centavos de diferença por litro de combustível de um para o outro. Dizer que isso é o acaso é bem suspeito. E em todos os serviços há, de certo modo, isso, mesmo que não declarado, até o próprio movimento do mercado gera isso. As pessoas não vão fazer um preço muito abaixo do que os seus concorrentes, porque eles querem ganhar o máximo possível, e também não vão fazer um preço muito exorbitante, porque senão o valor acaba, você vai no concorrente e não no sujeito. Então, o que acontece? Isso acaba gerando um certo equilíbrio no valor. Só que quando você tem um sistema como o SUS no Brasil, que é um sistema que teoricamente é gratuito, não é, porque na verdade você paga imposto para sustentá-lo, mas quando você tem o SUS no Brasil, o médico do sistema privado, o médico, o psicólogo, ou o fonoaudiólogo, qualquer pessoa que atenda na área da saúde, como eu, por exemplo, atendo, qualquer pessoa que atenda na área da saúde no sistema de saúde privado não vai cobrar valores muito altos, porque se um médico no Brasil pede para você 2, 3 mil reais numa consulta, dá 2 salários mínimos teu. Você vai ficar... Compensa mais para você ficar 2 meses na fila do SUS sem trabalhar, só esperando ser atendido, e não de esperar 2 meses, literalmente ir no posto de saúde e dormir lá acampado por um mês inteiro, sai mais barato do que você pagar 2 mil reais numa consulta. Então o que acontece? Como você tem o SUS fazendo essa força contrária, dando essa opção para o sujeito, e inclusive muitas pessoas que têm condição financeira de bancar o sistema de saúde privado acabam indo para o SUS, porque afinal também tem direito, pago, indiferente se você tem condição de pagar o sistema privado ou não, o SUS é um direito seu de uso, porque você paga imposto para isso. Pede-se que seja usado por mais prioritariamente por quem não tem condição de bancar a saúde privada, mas todos têm direito de acesso de uso. Então, o que acontece? O sistema privado não pode cobrar valores exorbitantes, porque o SUS está aí como alternativa, e uma alternativa que, entre aspas, é de graça. Você já pagou por ela com seus impostos. Então, o sistema privado acaba tendo que fazer valores mais amenos, mais razoáveis, para poder competir com o sistema público de saúde. Se você elimina o sistema público, o sistema privado não tem mais competição com o sistema público. Ele só tem competição entre eles. Só que o que a gente nota em toda a área, todas as empresas, todas as indústrias, todos os ramos. Se você tem só a competição entre as empresas, elas fazem um valor relativamente tabelado, que normalmente não é baixa, um valor lá em cima, e não há outra alternativa. Então, ou você paga aquilo, ou você não tem acesso àquele serviço, àquele produto. E é justamente por isso que eu menciono que é de uma imbecilidade descomunal defender o fim do SUS, mesmo para quem nunca usou e nunca pretende usar o SUS. Porque se você usa o sistema privado de saúde, você só paga o tanto que você paga em uma consulta, você só paga a mensalidade que você paga em um plano de saúde pelo fato do SUS existir. Se o SUS não existisse, certamente a maior parte dos médicos especialistas não estariam cobrando 300, 500 reais uma consulta, sendo que eles podem cobrar 2 mil uma consulta. E você vai ter que consultar com eles, porque você não tem alternativa. Você não tem um sistema público para o qual ir. Então, se você precisa de um ortopedista, por exemplo, você vai ter que pagar quanto ele pedir. Porque se você vai em um, tá 2 mil, o outro tá 1.900, o outro tá 2.100, você vai em algum momento ter que pagar algum deles. Porque você não vai ter esse atendimento por outro meio se você não tiver o SUS.
É importante que as pessoas entendam isso, principalmente na situação atual que nós estamos vivenciando. Essa situação onde o sistema de saúde está colapsando, não apenas o público como o privado. E aí as pessoas podem ter uma noção melhor do que é essa estupidez de querer defender o fim do SUS. Existem problemas no SUS, certamente. Existem muitos problemas, existe muito desvio de verba, desvio de dinheiro, desvio de produtos, existe muito atendimento inadequado, existem muitos problemas no SUS. Porém, para muita gente, o SUS é a única alternativa de atendimento de saúde. Pessoas que não têm outros meios para serem atendidas senão pelo SUS. E para você que não utiliza o SUS e que tem condição de pagar outros meios de atendimento, você só paga mais em conta em função do SUS. Temos que lutar pela melhoria do SUS, temos que lutar para que o dinheiro que é destinado à saúde vá para a saúde, não vá para a conta bancária de político no estrangeiro, mas não defender o fim de um sistema de saúde que favorece a todos e que mesmo com todos os seus problemas ainda está à frente, por sinal, de muitos sistemas privados, está à frente de muitos, por exemplo, muitos dos planos de saúde que eu já vi pessoas falarem, olha, eu desisti do meu plano de saúde porque eu pagava uma fortuna por um plano de saúde corrupto que me cobrava mensalmente um valor absurdo e quando eu precisava usar, ficava colocando um monte de pensilho, um monte de problema, fazia de tudo para não me dar acesso ao que eu tinha direito, muitas vezes era atendido por um profissional que não me atendia da melhor maneira porque não estava contente com a miséria que recebia em função do plano de saúde e ainda por cima eu tinha que ficar correndo atrás muitas vezes mais do que no SUS para ter atendimento daquilo que eu já paguei e tenho direito. Então pessoas me falaram isso, falaram, olha, eu abandonei o plano de saúde por completo, hoje eu mantenho um dinheiro guardado para me usar em um caso de emergência se precisar de um atendimento privado e sempre que posso faço uso do SUS porque o meu plano de saúde estava me dando mais dor de cabeça para usar do que o próprio SUS. Então vocês vejam que mesmo o SUS tendo problemas, o sistema privado também tem seus problemas e o SUS muitas vezes é melhor do que alguns sistemas privados. Então, antes de fazer uma defesa completamente imbecil, desentendida, desinformada, vai, estuda, lê o que é o SUS, estuda como que o SUS foi implantado, por que ele foi implantado, quando, qual foi toda a briga feita para se conseguir um sistema público de saúde, para que as pessoas não morressem à míngua, como acontecia, para que a imensa maioria da população não morresse sem atendimento. É como eu mencionei, hoje, para as pessoas de classe média, parece tranquilo falar em eliminar o SUS e ter um sistema privado de saúde, porque você está tomando por base o valor que você paga hoje no sistema privado de saúde. Posso te garantir que em hipótese alguma você vai pagar esse mesmo valor no sistema de saúde se o SUS for retirado. Se não existir sistema de saúde pública como o SUS hoje no Brasil, certamente você vai pagar 5, 6 vezes mais do que você paga atualmente no sistema privado. E aí sim, eu quero ver se você vai conseguir bancar o sistema de saúde, bancar especializações, pagando 3, 4 mil reais uma consulta, pagando 30, 40 mil uma cirurgia que você não tem como ficar sem. Então, pensa, estuda, lê um pouco antes de sair falando besteira. É isso, obrigado a todas e a todos pela atenção durante este áudio, se inscrevam no canal, clique em gostei nos conteúdos e até um próximo áudio ou vídeo.